pandemia foi antes. A gente fez esse Ah, processo. fez agora só. Isso, fez agora. Então conta a No pandemia. decorrer da pandemia, mas já naquela fase da pandemia que já tava, as coisas já tinham voltado a funcionar. Tá. Né? Então, pandemia, cara, foi um grande desafio, né, pra gente, assim como foi para qualquer escola ou qualquer outro negócio. A escola, ela tem algumas particularidades, não o Darwin necessariamente, mas a atividade de escola, que no cenário de pandemia, algumas coisas são positivas, outras são negativas, naturalmente. Né? O negativo é não ter o aluno na escola. A escola sem o aluno não faz sentido. O ambiente escolar talvez seja uma das coisas que todos nós mais lembramos com carinho, independente da escola que você estudou. Né? São os amigos, as paqueras, os aprendizados, o interclasse, o horário do intervalo. Então, isso faz com que a escola tenha muito valor na formação do ser humano, além da parte da formação, né, técnica, de conhecimento, enfim, que hoje a escola é muito mais do que isso. Né? Mas talvez ainda a sua principal finalidade seja a formação através do conhecimento. Então, perder isso é muito duro, assim, para quem está todo dia na escola, para quem é professor, para quem é da parte administrativa, foi uma pancada muito forte. Para as famílias, Um movimento, né, que tem toda uma estrutura, cara, se você for parar para pensar aqui, né, pega aqui o nosso raio da aldeota, que é que a gente já tem, muita gente mora com casal, 2 filhos, em um apartamento de 70, 80, 90 metros quadrados, cara. Esse apartamento ele não foi projetado para passar 4 pessoas dentro de casa o dia todo. Ele é projetado para você guardar suas coisas, ter um momento ali de convivência e dormir. Ele é para isso. Tu imagina passar um ano com 2 crianças dentro de casa, uma de 7, uma de 3, uma de 8 e uma de... Entendeu? Então foi um desafio absurdo também para as famílias. Batendo no corredor. Nenhuma não, né? Mas a maioria das famílias não tem 3, 4 computadores em casa, muitas vezes só tem um. Então, quem vai assistir a aula? E o pai vai trabalhar de onde? Né? Celular. Você deve ter passado por esses dilemas com seus filhos de alguma forma, enfim. Então, tem todo esse desafio. E como negócio, cara, tem um lado positivo porque a atividade educacional ela é uma atividade estável, ela é uma atividade obrigatória. Então, o pai não tem o direito de desmatricular o filho, né? Mas a gente sabe que na pandemia nem tudo é levado ao pé da letra. Até porque infantil, cara... Mas isso é a partir do infantil 4. Né? A questão da legislação, ela atende a partir do ensino regular, que é o infantil 4, a partir de 4 anos. Até 3 anos não é obrigatório, é opcional. Né? Então, por exemplo, creche ou escolas que têm só os segmentos iniciais, essas sofreram mais. Porque a legislação realmente é contrária. Para você ter ideia, na educação infantil no DARF, a gente tem a partir de 1 ano. Nesse ano de 2020, a gente fez um ano de matrícula muito bom, perto desse número que a gente tem hoje. Ou seja, a gente começou o ano bem, porque teve aula lá em janeiro, teve aula em fevereiro e março que parou. E a gente tinha implantado o Infantil 1, que tinha sido um sucesso, cara. Foram só todos os alunos embora, né? Então, a nossa educação infantil, a gente perdeu 75% dos alunos. Né, no decorrer de 2020. Infantil todo aqui é infantil de 1 a 5 anos. Saiu, inclusive, aluno de 4 a 5 anos. Ah, mas a legislação não permite. Eu vou fazer o quê com esse pai? Eu vou dizer que às vezes o pai ficou desempregado, cara. Exatamente. Então, tem que denunciar. Que é isso? A gente está numa situação totalmente atípica, né? Então, o máximo que a gente tem que fazer é entender, ver o que é que a gente pode flexibilizar. Né? Então, nós fomos muito flexíveis com as famílias, muito transparentes. A gente criou uma operação, porque toda escola fez isso dentro da sua realidade, né? E aí a gente foi sentindo, cara, sabe? Você já tinha alguma coisa online? Não tinha nada online, mas eu tinha ferramentas. Eu já tinha ferramentas que a gente já utilizava e já conhecia, sem ser nesse contexto totalmente online. Então a gente não saiu do zero, mas a gente também não tinha o hábito. Né? Não foi, o que é eu não sair do zero? Ah, meu Deus, eu vou ter que ir atrás de uma ferramenta, cadastrar todo mundo, treinar todo mundo, mostrar o que é que... Não, isso aqui a gente já tinha. Só que o pessoal não usava. Usava como recurso adicional, outro professor que tem ali mais habilidade. A gente não tinha demanda de aula online, né? Mas a gente já tinha as ferramentas do Google, que a gente já tinha. Todos os nossos alunos, colaboradores, todos têm e-mail, né, formal da escola. A gente já utilizava ali alguns recursos de agenda. Então, a gente não saiu do zero, mas, cara, e agora? Como é que a gente vai fazer, né?
E aí houve uma discussão muito forte na época. O período da pandemia foi um período importante para mim, no sentido de me aproximar muito do mercado educacional, porque quem fazia esse papel era o Marcelo, né, de Cinep. Então sabia o que acontecia, mas não era eu que... As pessoas não me conheciam. Né? E aí nessa hora todo mundo se juntou, cara. Não tinha pequeno, não tinha grande. Era Qual todo foi o mundo com o mesmo papel do problema. Zé Rocha nisso aí? Cara, o Zé Rocha foi muito importante. O Zé Rocha ele é muito atuante, né, na categoria. Pai, todo mundo passou aqui e falou dele. Na reunião que eu estava com a professora Fátima, há 15 dias atrás, ele estava lá também. Ele é muito atuante, é um cara acessível, né? Trocamos algumas informações, seja no âmbito institucional, né? Via Cinep, seja no âmbito operacional, pedagógico também. Então é um cara que a gente aprende, conversa muito, né? Assim como outros. Tem vários outros também que foram importantes nesse processo. E aí foi uma fase importante para que eu pudesse entrar de fato nesse mercado. E eu percebo que o nosso mercado se aproximou muito nesse período. Ficou bem né? próximo mesmo, Porque as demandas eram parecidas, né? De treinamento, de capacitação, de ferramentas, de questão contratual. Pô, o que é que a gente vai fazer com os funcionários? Como é que vocês estão pensando aí e tal? Aí cada escola tem a sua forma de tomar decisão. Mas até chegar à tomada de decisão, você precisa de informação. Né? E aí a gente tinha que se ajudar de forma rápida. E aí, efetivamente, o que a gente fez foi, primeiro, reunir a equipe, né, online, mas se reunir de forma sistemática, orientar as lideranças de cada coordenação, estar muito alinhado para que não tivesse ruído na comunicação, né? Prezamos muito pelo bem-estar das pessoas. Como é que você está? Você tem ambiente para trabalhar em casa? Você precisa de uma máquina? Os professores, né? Exatamente. Como é que no começo, né, nem era permitido. Essa foi uma briga do Cinep. A gente tem que liberar o ambiente da escola para quem não tem ambiente em casa. Né? Porque, mas não vai ser aglomeração. Cada um fica numa sala. Aí fizemos isso, né, até a coisa estabelecer. Né? Então a gente foi muito cuidadoso com esse processo de ouvir os professores, de entender como é que era o ambiente de casa, de capacitar aquele que tinha mais dificuldade com a parte de tecnologia, tentar dar um suporte maior. Aí fizemos um processo de assistir aula de todos os professores. Então dividimos a equipe. Cara, vamos lá, vamos dar a tua aula aí. Eu sei que tu sabe do conteúdo, mas como é que tu tá se sentindo aqui na telinha? Né? Como é que tá o tom de voz? Como é que tá teu aparelho? Aí ajeitamos um monte de gap. Claro que a nossa estrutura não era profissional, certamente não é essa qualidade que a gente está tendo aqui, né? Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu transmitir a aula. Essa qualidade aqui ainda é meia boca, mas dá pro gasto. Mas a gente foi adaptando, né, nos computadores, chegamos a fazer algumas estruturas melhores. Aí vai muito da necessidade de cada segmento também, pô, né? Educação infantil é muito desafiador. As professoras tinham que fazer milagre. Né? Às vezes a gente achava horário individual com cada família, aí vai customizado. Você pensa num plano geral e à medida que isso vai acontecendo, você vai ajustando. Adaptando. E nisso, até pelo porte da escola, né, que não é tão grande como as grandes redes que tem aqui, a gente consegue ir ajustando mais rápido. E aí, cara, pandemia é um dia de cada vez. Né? Agora, o ruim também, cara, é ter demorado a voltar, né, bicho? Brasil isso foi ruim. Isso foi ruim. Porra. Porque, principalmente por conta da expectativa, né? Gera expectativa nos alunos, o modelo online, como ele não é um modelo que a gente é especialista, que foi criado de um dia para o outro, ele é cansativo, né? Então, o demorar a voltar, ruim, né? o demorar a voltar foi ruim. Mas aí é aquela coisa que você tem que ir gerenciando. Que bom que já passou, né? Mas eu acho que o grande trunfo, assim, né? A gente tem muitos aprendizados nesse período, né? De gerenciamento de crise, de gerenciamento de expectativa, de relacionamento com pais. Muitos processos que a gente implantou especificamente no momento da pandemia, a gente adaptou para o dia a dia normal, por exemplo, processos de negociação, de critérios, né? Porque por mais que eu saiba que as famílias estavam precisando, eu também não podia dar desconto de forma deliberada para todo mundo. Então a gente foi criando critérios, melhoramos os processos internos nossos. Esse é um exemplo. A própria tecnologia ficou, sabe, então vocês utilizam hoje, é um recurso adicional. Por exemplo, reunião de professores. Reunião de professores não se concebia fazer sem ser presencial. Hoje, ela é muito mais bem sucedida online em alguns segmentos. Entendeu? Então, algumas coisas ficaram. Reunião com os pais, a gente ainda tem alguns temas, algumas abordagens que a gente
percebe que online funciona melhor, embora o pai também goste de ir para a escola, e depende de cada segmento também. Então ficaram muitas coisas, né? Mas eu acho que o maior trunfo, assim, especificamente trazendo para o Darwin, foi que a gente se aproximou mais do nosso time. Não só das lideranças, mas das lideranças com seus liderados em cada segmento. E, de uma forma geral, os colaboradores confiaram muito na condução da escola. A gente passou muita segurança, a gente não demitiu ninguém diretamente por conta da pandemia. Está sendo um corte, está aqui a educação infantil, vai sair nenhuma pessoa, por exemplo, não foi demitida nenhuma pessoa de manutenção. O que é que essa pessoa fazia na pandemia? Né? Mas a gente sabia que ia voltar. Né? Coincidentemente, esse assunto pandemia ele já está um pouquinho mais superado, né? Assim, mas semana passada em São Paulo eu encontrei um colega que não é da educação, de outro mercado, e a gente chegou nessa pauta, né? E eu dei exatamente esse exemplo para ele, porque eu acho que isso foi com que fez com que as pessoas dissessem, cara, tô com o Darwin, né? Tô com o Sávio, tô com o meu coordenador, cada um tem as suas referências, mas tô com o Darwin. E aí a gente vai, ou seja, em nenhum momento eu achei que a escola ia fechar. Nenhum. E a gente vai segurar essas pontas aqui. Até onde tiver que ir, a gente vai. Mas ficou com medo? Cara, medo você fica. Eu acho que o medo é um mecanismo de segurança, né? Também. Você não pode fazer o medo te parar. Mas a partir do medo, você fica mais atento. Aí você vai buscando saída, né? E pandemia, cara, não foi só 2020. 2020 foi isso que eu te contei. Foi a questão mais operacional. O medo de morrer, o medo de se expor. Teve muita gente ficou com muito medo, né? E a gente tem que saber respeitar e acolher isso. E aí a gente vai gerenciando. Aí na hora de voltar, tinha funcionário que estava com medo de voltar, a gente intermediava, via se tinha outra saída até a pessoa se sentir segura. Mas teve 2021. A conta de 2020 chegou em 2021. 2021 foi um ano... 2020 operacionalmente foi muito difícil, muito desgastante mentalmente. Eu lembro assim, no detalhe, eu trabalhando online, fora de casa, porque eu fui... Graças a Deus que a gente tem estrutura, tem acesso, mas eu fui para uma casa, um apartamento de praia da família da minha esposa para passar um fim de semana, passei 21 dias. Foi mesmo. Eu descobri da gravidez, nós descobrimos da gravidez do nosso primeiro filho no dia 20 de março, o lockdown foi 18. Então tem as coisas pessoais também, né? A gente foca muito no negócio, né? Mas tem as coisas, tem um contexto pessoal. E minha esposa grávida, como é que vai ser? Você está grávida nesse período, que ninguém sabia de nada. E as consultas? Né? E as consultas, e o plano, que bom que ela é pediatra, então acho que diminui, ela não pode ser a pediatra dela, né? Do nosso filho, mas já tem um passinho aí a mais em relação ao conhecimento. Inclusive, se ela estiver assistindo, um beijo para ele.